O podcast Além da Visão é um espaço para conversas que ampliam horizontes e conectam diferentes áreas da saúde com a oftalmologia. Hoje nós vamos explorar uma área fundamental que muitas vezes tem reflexos diretos na saúde ocular, que é a reumatologia. Inclusive, nós temos poucos no estado e nós estamos tendo a honra hoje de entrevistar uma convidada muitíssimo especial. A doutora Samara vem de uma família não biológica, mas que doutor Rômulo chamava os dois outros irmãos e ela como se fossem filhos, pessoas que ele confiava, que ele acreditava e que ele torcia. E ela se formou numa área que era um sonho dele, que nessa família tivesse alguém que fizesse neurologia, reumatologia, e ele queria que o Vitor fosse oftalmologista. Mas eu acho que com a distância ele deixou de influenciar. Mas, Samara, seja muito, muito, muito bem-vinda a esse podcast, que foi um sonho sonhado a dois, porque você sabe o tanto que o Dr. Rômulo queria levar conhecimentos para que a prevenção de todas as patologias, principalmente a prevenção à cegueira, fosse feita. E que não, ele nunca gostou do médico que fosse fazer o ato curativo, mas ele dizia que muitas doenças poderiam ser minoradas ou curadas se fosse feita a prevenção. Seja bem-vinda, meu amor, às suas apresentações. Obrigada, eu me sinto honrada em estar aqui conversando com a senhora e à luz dessa memória tão especial, né, do Dr. Rômulo, professor Rômulo, né, amigo. Então, nós nos sentimos honrados de poder estar aqui conversando nesse espaço que também é dele, né? Minha querida, quais são as doenças mais comuns que você atende, que são doenças, por exemplo, que o oftalmologista manda para você? Eu sei que todos os dias eu vejo colegas seus de turma, né? Inclusive, quero aqui mandar um abraço para o Dr. Thompson, né? Que nós vamos estar trazendo ele de novo, porque houveram muitas perguntas e eu quero deixar esse espaço aberto, que eu acredito que você vai voltar, considerando que eu vejo que pacientes com uveíte, com olho seco, tem a artrite reumatoide que causa muitos problemas na visão, a lúpus e episclerite. Então, Ricardo Mendes, Thompson, Messias, né? Sempre mandando para você, mandando para o doutor Bruno, que fazem reumato, não sei se tem outros, mas eu gostaria de saber, recorrente, o que o reumatologista, quais são as doenças recorrentes e que tem que ter prevenção, o que tem que ser mandado para você? Fala aí para os nossos seguidores. Então, a reumatologia, as doenças reumáticas autoimunes, é um segmento bastante importante da nossa prática e tem uma intersecção com outras especialidades, porque as doenças autoimunes são doenças sistêmicas. O que é autoimune? É uma doença que é como se fosse uma perversão, um bug do sistema imune, e aí o corpo, ao invés de produzir só anticorpos de defesa, passa a se auto-atacar. Então, ele pode atacar N partes do corpo, né? Os rins, coração, pulmões, pele, glândulas lacrimais e camadas do olho também, camadas que podem afetar a vista. Então, quando a gente fala de reumatologia, existe essa intersecção com a oftalmologia nesse sentido. Então, muitas vezes, pode ser uma via de mão dupla, tanto o oftalmologista direcionar para o reumatologista, quanto o inverso. O reumatologista direcionar para o oftalmologista para identificar se tem alguma alteração ocular ali. Quando vem do oftalmologista, para mim, geralmente já vem porque a queixa inicial do paciente foi uma queixa oftalmológica, e aí o oftalmologista se liga assim, fala assim, tem alguma coisa diferente ali. Geralmente, quando manda para mim, tem alguma coisa diferente, que não é usual.
Então, geralmente é o quê? É uma inflamação na vista persistente, que não responde só a colírio, não responde muito bem ao famoso corticoide. E aí a gente vai avaliar se tem alguma coisa. Será que tem alguma coisa sistêmica que justifica essa repercussão na vista? Então, esse é o ponto. E aí, essa questão de repercussão sistêmica, aí a gente entra nas variadas doenças. Dependendo da camada da vista que é afetada, dependendo da nossa entrevista clínica ali, a gente vai identificar se tem sinais e sintomas que vão apontar para uma doença ou outra. Aí a senhora mencionou a artrite, né? A artrite reumatoide é uma das doenças mais comuns, mais prevalentes. É mais comum em mulheres, pode afetar até 1% da população, se estima que elas possam ser atingidas. Então, 1% parece pouco, mas quando a gente fala de população, isso é muito. Né? 1% já pensou da população de Boa Vista, a gente deve ter em torno de, não sei, atualmente uns 500 mil habitantes, 400, 500 mil. Imagine a porcentagem, 1% é bastante. Então, pode ser que a pessoa inicie com uma manifestação na vista, uma inflamação persistente, ali uma esclerite, né? O cometimento da camada da esclera. E aí, o oftalmologista identifica ali o primeiro sinal e ele vem para nós. Doutora, e a acessibilidade desses pacientes? Eu vou falar em duas direções. O paciente que tem condição, que tem seu plano de saúde. Hoje, o reumatologista, através dos planos de saúde, o paciente tem acesso, particular ele tem acesso. Existem quantos reumatologistas hoje no estado para atender a nossa população? Se não me falha, assim, o que eu sei é que temos 3 reumatologistas, eu e mais 2 colegas. O Dr. Bruno, que já está há bastante tempo aqui, né, é professor, precursor aqui no estado, e mais recentemente eu e uma outra colega. E creio que no estado, né, no SUS, o Dr. Bruno atende no Coronel Mota, né, em conjunto com outra colega. E eu atendo em consultório, existe um convite para que eu atenda também junto ao SUS. Atualmente não estou... eu gosto muito, assim como o Dr. Rômulo, né, gostava do atendimento à comunidade, é um desejo do meu coração, mas ainda não consegui para conciliar, porque eu tenho um bebê pequeno e estou com outro a caminho, mas é um desejo de que eu possa apoiar o Dr. Bruno nesse trabalho, tanto no HGR, nos hospitais públicos, quanto no Coronel Mota em si. No particular, então, eu atendo e tem alguns planos de saúde vinculados. A demanda do Estado, eu creio que ainda ultrapassa a capacidade desses 3 profissionais. Então, ainda é uma área bem deficiente, mas é no Brasil todo. É uma especialidade que tem poucos especialistas, com perdão da redundância. Que alegria os nossos seguidores poder estarem aqui assistindo essa conversa com a senhora, e algo me chama muita atenção da sua sensibilidade pelo próximo, né? A senhora foi aluna do Dr. Rômulo na UFRR? Sim. Passou com ele também? Sim, desde o início, né? Desde o primeiro ano, com minha irmã também, minha irmã que teve um ano à frente de mim na faculdade. Ele foi um professor muito, muito querido, assim, nos primeiros passos da medicina e também da vida profissional, assim, sabe? Nós temos muito apreço por ele. E como eu era aquela pessoa que sempre estava mesmo do lado dele, ele passava para a gente com tanta emoção. Ele tinha uma luz e ele olhava e dizia: esse espinho trouxe a ponta. E ele dizia que quando o espinho, quando nascia, já trazia a ponta de pequeno, e que então, que assim eram as pessoas. Já do ventre da mãe, ela nascia para ter brilho próprio. E que os 3 filhos, você, a Rebeca e o Vitor, que vocês seriam excelentes profissionais. A minha pergunta aqui é: o que o Dr. Rômulo impactou na sua vida como médica? O que a senhora traz hoje no seu dia a dia atendendo? E a senhora entrou aqui e viu ali, inclusive, a foto dele, né?
com o Dr. Thompson, que ele preparou tão bem, e que o Thompson foi colega da Rebeca. A Rebeca é neuro, né? Sim. A gente ainda tem um sonho de trazê-la aqui. Vai dar certo. Me diga o que o Dr. Rômulo, porque nós estamos nesse episódio resgatando os ensinamentos que ele deixou. E eu queria saber o que a senhora acha que ele impactou na vida desses 3 médicos dessa família tão linda. Acho que uma palavra-chave é a paixão, né, pelo ensino, a paixão pela arte da medicina. Então, daquele do que se fala, né, de Hipócrates, né, de que o amor pela medicina e para ensinar os seus colegas e no trato desde que nós éramos apenas estudantes, ele já tratava como se nós fôssemos médicos, nós nos investíamos daquilo e nos sentíamos muito capazes na nossa incapacidade, mas assim, cheios de... o que ele nos passava era uma sensação de que nós poderíamos ir à frente, que ele estava confiando, né? Isso nos investia de coragem, né? Porque é uma área que demanda muito esforço, né? Muita dedicação. E aí ele nos chamava de colegas, né? Ou até na receita colocava, eu como paciente dele, ele escrevia doutora Samara, e eu era só a paciente. Então, sempre me tocou muito o modo como a gentileza, a deferência que ele tinha conosco. E até hoje, nos prontuários dele, de vez em quando o médico fica, nossa, eu não conheci o Dr. Rômulo, os mais novos, porque cada prontuário dele, ele tinha um apelido, ele sabia o nome da família inteira, ele conhecia o nome do cachorro, do gato, e era muito interessante a valorização que ele dava mesmo para cada pessoa. E Thompson faz isso. Thompson, quando ele encaminha algum paciente, também fala. Não me lembro, recordo a palavra, mas é o digníssimo colega, ou alguma coisa assim, com muita deferência. Aí você disse, isso aqui foi o ensinamento do nosso mestre. Doutora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Hoje eu vi uma paciente que está com lúpus e o oftalmologista encaminhou para a senhora. Por quê lúpus? Então, como eu expliquei assim brevemente o mecanismo, né? Então, as doenças autoimunes, o lúpus é uma delas, né? A artrite reumatoide é outra delas. A gente tem BC, a gente tem Sjögren. Então, o lúpus é uma doença que virtualmente pode atacar qualquer parte do corpo. A gente tem alguns anticorpos específicos e aí ele pode atacar especificamente alguma parte, causar inflamação da parte do olho, mas também pode ser efeito adverso de alguma medicação que o paciente faça uso, que pode se depositar ali em alguma camada da vista. Então, é possível que tenha sido uma dessas duas coisas, tanto por mecanismo de doença quanto por influência de alguma medicação que tenha feito uso. Quem já tem o diagnóstico de reumatismo e toma remédios de uso contínuo, ele necessariamente, na hora da anamnese, na hora que vai ao oftalmologista fazer o seu controle anual, ele necessita informar? Sim, os pacientes que acompanham, a gente tem 2 tipos de reumatismo, basicamente, né? Os autoimunes e os não autoimunes. Os autoimunes, eles podem vir a utilizar algumas medicações fortes, que são medicações imunomoduladoras ou imunossupressoras. Uma das mais comuns é a hidroxicloroquina ou cloroquina. Essa medicação, os meus pacientes têm recomendação de fazer a avaliação pelo menos anual com o oftalmologista, porque essa medicação, em doses altas, em uso prolongado, pode vir a se depositar em uma das camadas posteriores do olho e vir a causar algum tipo de, o que a gente chama de maculopatia. Então, é preciso fazer esse rastreio pelo menos anual de maculopatia. Então, todos os meus pacientes são direcionados, mas se há algum paciente que faz uso inadvertido, existem pacientes que acabam por algum motivo ou outro perdendo segmento, e persistem fazendo uso da medicação, esses pacientes também precisam fazer essa monitorização, pelo menos anual, com o oftalmologista. Doutora Samara, se a senhora tivesse que passar uma mensagem
para esses novos médicos que estão entrando agora em tantas faculdades, inclusive ainda que não tem hospitais, interiores de grandes estados aí, faculdade hoje para todo canto de medicina. O que que a senhora diria para esses médicos recém passados no vestibular e que começaram agora no primeiro ano? Difícil essa pergunta que a senhora fez. Eu diria cautela e diria que a gente tem que ter ciência dos próprios limites, né? Que quando a gente se forma, a gente acha que sabe muito, né? Mas a vida vai ensinando que a gente, quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que não sabe. Então, dadas as condições, né, da formação da pessoa, tem que saber até onde você tem capacidade para ir ou não, né? A gente sabe de casos de pessoas que se formam e já querem ir atuar em UTI, em porta de emergência, sem ter o devido preparo. Então, a gente sabe que existe um caminho longo para que você se torne um especialista, né? Você se forma, aí você tem uma residência, você tem outra residência, né? Então, é um caminho longo para que você possa se atuar numa área e dizer que você é especialista naquilo. Então, eu diria que é preciso cautela. Reumatismo e idoso, qual é a correlação? Então, reumatismo não é exclusividade de idoso, mas a gente sabe que o idoso está mais propenso a ter um tipo de reumatismo que é de desgaste, né? A gente sabe que nas articulações a gente tem um componente ósseo e em cima do osso tem a cartilagem. Igual a gente vê osso de animal mesmo, né? É bem similar à nossa estrutura. Então, essa cartilagem que com o passar do tempo, né? A depender de fatores como genética, sobrepeso, a atividade que a pessoa desempenha, atividade laboral, atividades físicas, essa cartilagem pode ter maior ou menor grau de desgaste. E aí, com o passar da idade, esse desgaste, esse dano vai se acumulando. E essa cartilagem pode começar, que está ali em volta, começar a se degradar e aí começar a atingir a parte óssea. Quando começa a atingir a parte óssea, a gente começa a ter mais osso com osso, aquele famoso rangido, né? Aquele creque-creque da junta. Então, é mais comum esse tipo de reumatismo osteodegenerativo com o passar da idade. Mas a gente tem esses outros tipos de reumatismo que a gente falou, né, que afetam a vista. Esses, independem de idade, pode acontecer inclusive em jovens, inclusive em crianças. A artrite reumatoide juvenil é um tipo de doença que pode acometer crianças na tenra idade e acometer a vista. Então, reumatismo não é exclusividade de idoso. Reumatismos e diabetes tipo 2. Então, a diabetes tipo 2 é uma doença bem capciosa. Então, ela pode afetar muito a vista. É dia a dia do oftalmologista fazer esse rastreio, né, da retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, né, também associada à hipertensão. Então, é uma doença muito prevalente. No que tange às doenças reumáticas, a diabetes pode causar diversos tipos de acometimentos, inclusive articulares, manifestações com dores articulares, síndrome do túnel do carpo, manifestações, dores em tendões. Não necessariamente ela causa um reumatismo, mas ela pode causar dor osteoarticular. Nossa, continuem aí, porque essa mulher promete. Doutora Samara, a outra pergunta. O paciente só vai no reumatologista quando encaminhado por um clínico ou outro especialista, ou ele pode ir porque está sentindo dores e acha que tem reumatismo? Mais comumente ele vem direcionado por um médico, mas qualquer pessoa com essa difusão do conhecimento na internet, mais e mais pessoas vão colocar ali no ChatGPT, na IA, e vão colocar os sintomas, e pode ser que a IA seja inteligente bastante para dizer, parece uma doença reumática, sabe? Mas o mais comum é que o médico de outra especialidade, ou mesmo clínico, fala assim, olha, essa doença, geralmente essa doença está estranha. Se está estranho, a pessoa... geralmente o clínico encaminha para nós para juntar as pontas do quebra-cabeça. Mas, às vezes, o próprio paciente pode não só obter essas informações da internet, mas aí é bom, isso que a gente está conversando aqui já pode servir também de alerta. Se é um paciente que está indo em vários médicos e ninguém descobre o que tem, né? Está indo no ortopedista, está indo no cardio, está indo no clínico, está indo no endócrino, tem vários sintomas de vários sistemas e nada conecta, então talvez isso possa ser uma coisa que o reumatologista deva investigar.
Quem gosta muito do reumatologista é os retinólogos, né? Doutor Ricardo, quando começa a ter aquela episclerite, aquela uveíte, efeito rebote, também eu vejo muito, doutora, você opera um paciente de catarata, tudo bonitinho, lisinho, o paciente volta com inflamação e infecção e tudo. Aí pode ter certeza que o paciente vai com reumato e volta todo medicado, e aí é que vai surtir o efeito da patologia, da cirurgia. Como atrapalha, né? Isso que a senhora falou, né, que fica tendo rebote, né? Então pode ter uma manifestação de repetição, esclerite de repetição, uveíte de repetição. Esse ite é sempre inflamação. Então, se a gente tem uma inflamação ali que não responde ao tratamento usual, geralmente tem alguma coisa subjacente, uma coisa de base, alguma coisa por trás, esse background, que pode ser refletir uma inflamação de causa autoimune. Então, se está sendo refratário ao corticoide, refratário aos colírios, algo chama atenção nisso. E pode ser autoimune, mas pode ser outra coisa também. Então, a gente faz um rastreio muito grande, uma bateria de exames para investigar também outras causas, por exemplo, infecciosas. Me recordei aqui de um caso que o Dr. Messias me encaminhou, que no fim das contas, a gente ficou em dúvida se era entre uma doença autoimune muito grave, uma granulomatose, e uma tuberculose. Mas fechamos com a granulomatose. Mas a tuberculose também, algumas doenças infecciosas podem mimetizar, ou seja, fingir ou se comportar como se fossem doenças autoimunes também. Então, também passa por esse rastreio. Doutora, quando a gente fala de Dr. Rômulo, de legado dele, a senhora é um legado dele, porque aquilo que ele falava dos 3 irmãos, a gente vê, deve ser um orgulho assim que os pais devem falar, que vocês ficam com vergonha, né? Porque pai e mãe, nossa, faz muito elogios de filhos competentes como vocês. Mas falando de fé, como é que a sua irmã falou no Ao Mestre com Carinho, que ela foi uma das pessoas que falou da fé do Dr. Rômulo, e que ela citou um versículo bíblico que toda vez que ela ia se consultar, ele falava, e que nos momentos difíceis dela, ela se apegava. Os médicos são muito cientistas, mas o Dr. Rômulo, ele era um homem de muita fé. Uma vez um paciente disse, o Dr. Rômulo, ele tem um espírito com ele que é um espírito Jesus. Aí, quando saiu lá na recepção, não, mas ele está falando de Jesus Cristo. Como é que a senhora junta a ciência e a fé do Dr. Rômulo, assim? Como é que... fale um pouquinho disso. Então, essa fé do Dr. Rômulo, né? Essa fé em Cristo, é uma fé que também está presente na minha vida, no meu dia a dia, numa prática. A gente não tem como dissociar o que a gente é, né, da profissão, do que a gente exerce. Claro que a gente tem que exercer um grau de dependência, a gente não sugere nenhum tratamento baseado em fé, mas é algo que eu mesma exponho para os pacientes quando sou perguntada, questionada se e tem cura, eu falo, muitas vezes falo, aos olhos da medicina, não. Ou tem algum outro tratamento? Pelo que a gente conhece da medicina, não. Né? Mas a gente, dependendo da abertura do paciente, se eu sinto que pode ser falado, eu falo que a gente sabe que existem coisas que vão além da ciência, né? Que eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Dr. Rômulo dizia, o médico dos médicos. Então, eu fico muito contente que ele tenha deixado essa fé. Doutora, eu quero que a senhora deixe uma mensagem para os seus colegas da Oculistas Associados e uma mensagem para toda a equipe que continua sendo a equipe, amigos do Dr. Rômulo. Eu desejo que, assim como o Dr. Rômulo inspirou uma geração, uma não, várias gerações, né, de
de médicos, né, de profissionais, que ele siga sendo essa inspiração, esse nome tão honrado, né, no sentido da honra e da técnica, um homem tão distinto que faz tanta falta, né, mas que ele siga sendo essa inspiração para seguir, né, nesse alvo que era de levar a saúde à comunidade, né. Está encerrando, as emoções são muitas, são 25 anos de oculistas e 38 anos de caminhada na área oftalmológica, na área social, na área de humanização, de presença, de solidariedade. Continua nos seguindo, continua, vai aí, essa entrevista maravilhosa da doutora Samara, vai lá, repassa ela para outras pessoas que precisam conhecê-la. Você não vai se arrepender. Continua aí conosco que outros episódios vão vir.